Muito bem, pessoal. Bom dia, tudo bem com vocês? Olha nós de novo aqui na aula de Sociologia, continuando aquela ideia do tema socialização. Na aula passada eu pedi a vocês que assistissem dois vídeos, né? Um é o trecho do filme O Enigma de Caspar Hauser e o outro foi o filme O Capitão Fantástico. A ideia minha lá é que vocês entendessem como que é importante essa questão da socialização para a formação, para a moldagem de um indivíduo dentro da sociedade. Nós somos resultado daquilo como nós somos criados. É claro que essa criação nós podemos, ao longo da vida, mudar um pouquinho ela, mas muito do que nós somos deve-se ao fato de como nós somos criados na sociedade em que nós nascemos. Então, esse processo de moldagem do indivíduo chama-se socialização. O tempo todo nós somos preparados para viver em sociedade. Desde quando nascemos, né, passamos por esse processo. Então, isso se chama socialização. Por isso, eu coloquei ali o tema moldando indivíduos. Vamos então continuar nossa aula de hoje aqui. Então, um dos primeiros sociólogos e um dos mais famosos na sociologia foi o francês Émile Durkheim. Apesar que Émile, tá, é um nome francês masculino isso aí. Alguns falam Émile, outros falam Émile Durkheim. Então, o Émile Durkheim foi um sociólogo que estudou ali a importância da educação dentro de uma sociedade. Mas em sociologia, educação não significa apenas aquela educação que você recebe na instituição escola. Né? A escola é uma instituição que foi criada pela sociedade para implantar um certo tipo de. Oh, desculpa, coçou o olho aqui agora. Um certo tipo de educação. Mas não é isso que o Durkheim está falando quando ele fala de educação. Ele está falando de algo mais amplo. Então, o que pode ser, então, o que o Durkheim está falando em relação à educação? O Durkheim está se referindo a algo mais amplo. Para Durkheim, educação é todo aquele processo em que o indivíduo ele é levado a assimilar hábitos, normas de conduta, formas de agir e pensar de uma sociedade. Então, vocês, por exemplo, nasceram aqui na sociedade de Colorado. Colorado tem algo diferente em relação a outros lugares, que é, por exemplo, o nosso rodeio. Então, muitos indivíduos aqui de Colorado são levados a gostar de coisas referentes a rodeio, correto? Então, porque isso é um costume da nossa cidade. Quem nasce lá no Rio de Janeiro, por exemplo, se você nascer lá no Morro Carioca ou num subúrbio do Rio de Janeiro, você vai ser levado a gostar de pagode, a gostar de comer coisas referentes àquela região lá. Então é isso que o Durkheim está falando. O telefone tocou agora. É isso então que o Durkheim está falando quando ele fala em educação. Educar significa assimilar hábitos da sociedade que você vive, normas de conduta. Vocês nasceram em uma sociedade cristã. Então, os costumes que vocês recebem referem-se a essa sociedade cristã, as regras que nós temos aqui. Então, isso que é Durkheim. Não significa apenas aquela educação que nós recebemos na instituição escola. Então, ele está tratando de algo mais amplo. Todo o processo que faz com que o indivíduo pense de algum jeito, isso se chama educação. Educar é passar algum tipo de conhecimento. A sociedade passa aquele conhecimento que ela criou ali, né, de como se comportar, de como pensar a vida, de como agir. Então, isso refere-se a um processo completo de socialização. Então, segundo Prêmio Durkheim, cada sociedade elabora um ideal de ser humano comum a todos os indivíduos daquela sociedade. Então, portanto, a função da educação é desenvolver na criança habilidades físicas e mentais correspondentes à exigência de cada sociedade. Vocês foram ensinados a usar arco e flecha? Não, porque vocês não nasceram em uma sociedade indígena. Então, as crianças que nascem numa sociedade indígena são levadas a ter habilidades físicas e mentais daquela sociedade indígena lá. Então, como vocês não nasceram numa sociedade assim, vocês não são ensinados a caçar, a pescar como eles, a descobrir plantas e remédios no meio da floresta. Então percebam só como que funciona esse processo de socialização. Se eu pego vocês daqui
e levo para viver numa sociedade indígena, pego uma criança indígena e trago ela para viver aqui no nosso mundo, então você vai ter dificuldade lá e aquela criança indígena vai ter dificuldade aqui. Por quê? Porque o processo de socialização de uma e de outra são diferentes. Como diz ali em cima, ó, cada sociedade vai elaborar um ideal de ser humano. Você nasce em meio a uma sociedade, então você vai ser criado para viver de acordo com aquela sociedade comum, aquilo que é comum aos indivíduos daquela sociedade. Estão percebendo, então, como se dá o processo de construção de um indivíduo, de uma pessoa, dentro de um meio social? Então, cada indivíduo vai ter o seu modo diferente de agir, de pensar, de ser, conforme a sociedade em que ele vive. Então, portanto, a educação tende a variar conforme muda a sociedade e o que esta sociedade exige. Em nossa sociedade, a socialização começa inicialmente da família. Eu acho que todas as sociedades humanas que existem, sempre é a família, né, que educa, a não ser em algumas sociedades tribais, né, que a criança nasce e a própria tribo já cuida dela. Mas na maior parte das sociedades que conhecemos no mundo, a antropologia conhece, que a sociologia conhece, né, o processo de socializar, de preparar o indivíduo para viver na sociedade, começa nessa instituição chamada família. De posteriormente, a escola faz a escola, que também é uma instituição, faz seu processo, depois o mercado de trabalho e outras instituições sociais continuam ali o processo de moldar o indivíduo. Lembrem-se, esse processo de moldar o indivíduo, ele começa na infância, desde bebê, e vai até a morte. É um processo que nunca se interrompe. Nós sempre estamos sendo educados para ter um certo comportamento, tá? Ok? Então, como que é esse processo de socialização? Então, é um processo dividido ali em duas partes. Ele tem a socialização primária e tem a socialização secundária. Ok? Nós estamos agora vendo a socialização primária. Então tá lá. A socialização primária, né? A família é o primeiro e principal agente responsável por inserir a criança no meio social. Então essa socialização ela ocorre na infância, tá? Ela é mais intensa ali. Então como você é uma criança, você não tem os meios naturais para viver sozinho, então a família vai cuidar de proteger você e de educar. Essa proteção, é claro, porque nós não somos animais, não conseguimos nascer e viver sozinhos, nos virar por nós mesmos, precisamos de alguém que cuide de nós. Então, esse é o papel da família, proteger. E ao mesmo tempo que ela protege, ela vai nos educando. Né? Quando vocês nasceram, né? Passado algum tempinho, os pais de vocês começaram a falar com vocês para que vocês aprendessem a repetir, né? Por imitação, o que eles estavam falando. O que era isso aí? É você passando pelo processo de socialização primária. É a primeira socialização que ocorre então na infância e um pouquinho ali na juventude. Tá? Por isso dizemos socialização primária. E aí então, qual que é a importância da socialização primária? É porque essa socialização corresponde então à estrutura básica. É a base da formação de todos nós. Né? Então, os pais procuram desenvolver nas crianças, nos indivíduos, né, aqueles hábitos que são considerados socialmente adequados para você sair da família, no grupo familiar e ir conviver em outros grupos que a sociedade criou. Então, por ser o primeiro mundo do indivíduo, dá-se então aí a importância dessa socialização primária, tá? Porque ela é primeira, ocorre na primeira infância. E nessa etapa aí, ela é mais intensa do que nas outras etapas da vida, ok? Então, quais são os mecanismos pelos quais nós somos socializados? Então, a socialização ocorre no processo de interação e de identificação com os outros. Você começa a interagir com as pessoas, começa a ver o que elas comem, o que elas pensam, o que elas fazem, e então você vai repetir isso aí, tá? E vai se identificando como ser humano com os outros. Então, como criança, né, você passa a reconhecer atitudes, compreender o porquê essas atitudes são feitas e passa então a reproduzir.
Então, isso é um dos mecanismos da socialização, ok? E aí, existem também outros mecanismos para socializar o indivíduo. As brincadeiras, né? É comum, não é obrigatório, mas é comum que o menino ganhe uma bola e é comum que a menina ganhe boneca. Então, isso também não parece, mas é um processo de socialização. Está dizendo ali como que os meninos devem se comportar e como que as meninas vão se comportar. Isso faz parte também da socialização. Ao dar um certo elemento para os indivíduos masculinos, sexo masculino, e outros elementos para os indivíduos do sexo feminino, significa, ó, você faz isso e ele faz aquilo. Cada um vai ter um papel social, cada um vai ter um modo diferente de se comportar em uma sociedade. É claro que ao longo da vida as meninas podem brincar de futebol e os meninos podem brincar de boneca, mas isso é algo assim que a gente considera meio complicado ainda, mas está mudando aos pouquinhos, não é? E então também temos ali, né, as origens familiares também fazem parte do nosso processo de socialização. Crianças que nascem em uma família de origem alemã vão herdar ali os costumes daquela família, né? Vão ser moldados, socializados com os costumes daquela formação alemã, né? A formação dos seus pais, a posição social da família em que você nasce também vai moldar o seu jeito de ser, ok? Então esses são outros mecanismos de socialização. Compreendido então até aqui, galera? Façam lá a atividade do filme do Capitão Fantástico, que encerra hoje o prazo. Hoje, meia-noite, eu fecho lá o link e façam em relação também ao filme do Casper Hauser. Façam aquela atividade que eu passei na semana passada, que hoje eu encerro ela. Por enquanto é isso, galerinha. Não fiquem tristes. Muito obrigado. Voltamos na semana que vem. Valeu. Abraço, galera.